A notícia que pegou fogo nos bastidores do futebol brasileiro envolve Flamengo, Uruguai, Marcelo Bielsa e Arrascaeta. E quando esses nomes aparecem juntos, já dá para imaginar que não é uma pauta pequena. Porque estamos falando de um dos jogadores mais importantes do Flamengo, de um técnico conhecido mundialmente por métodos intensos, de uma seleção em plena Copa do Mundo e de uma lesão que virou motivo de tensão antes mesmo de Arrascaeta voltar a jogar. O ponto principal é o seguinte: o Flamengo culpa Marcelo Bielsa pela nova lesão de Arrascaeta na panturrilha direita. Segundo a reportagem do GE, o clube entende que a comissão uruguaia recebeu recomendações sobre o processo de recuperação do meia, mas que Bielsa teria antecipado o retorno do jogador aos treinos em campo. Esse retorno antes do previsto teria terminado em uma lesão grau 2, que quase tirou Arrascaeta da Copa do Mundo. E é aí que a história fica muito maior do que apenas um problema físico. Arrascaeta não é um jogador qualquer para o Flamengo. Ele é peça de criação, referência técnica, jogador de decisão, um daqueles atletas que mudam o nível de uma equipe quando estão em campo. Sem ele, o Flamengo perde visão, passe final, bola parada, controle emocional e capacidade de resolver jogos grandes. Por isso, quando surge uma lesão envolvendo Arrascaeta, a preocupação no Flamengo é imediata. Mas dessa vez, além da preocupação médica, existe também um incômodo político e esportivo. O clube não está apenas observando a recuperação. O Flamengo está incomodado com a forma como o processo teria sido conduzido pela seleção uruguaia. De acordo com a matéria, o Flamengo manteve contato com o Uruguai durante o processo, principalmente por causa do controle de carga de jogadores como Arrascaeta e De La Cruz. O clube teria enviado um cronograma ao departamento médico uruguaio, com orientações para a preparação do jogador. A promessa, segundo o relato do presidente BAP, era de que Arrascaeta não voltaria a campo antes de 15 dias. Mas isso não teria sido cumprido. BAP afirmou que o técnico mandou o jogador voltar antes, forçou a mão e o atleta acabou se contundindo. Essa fala aumenta muito a temperatura do caso, porque coloca a responsabilidade diretamente sobre Marcelo Bielsa, um treinador que já chega à Copa pressionado e cercado de críticas por decisões tomadas no ciclo uruguaio. E aqui existe uma tensão clássica do futebol moderno. Quem deve ter a palavra final sobre a recuperação de um atleta convocado? O clube, que paga salário, acompanha diariamente e depende do jogador durante a temporada. Ou a seleção, que recebe o atleta em uma competição enorme e precisa tomar decisões pensando no torneio. Na teoria, deveria existir cooperação total. Na prática, quando o jogador se machuca, o problema explode. Para o Flamengo, o risco é gigantesco. A temporada do clube não para porque existe Copa. Quando a competição acabar, Arrascaeta precisa voltar ao Rio de Janeiro em condições de jogar. Só que uma lesão muscular, ainda mais na panturrilha, exige cuidado. Se o retorno for apressado, a chance de recaída aumenta. Se o tratamento for lento demais, o jogador perde ritmo, perde jogos importantes e o time sente dentro de campo. Por isso, o Flamengo aceitou liberar o fisioterapeuta Lania Neves para integrar a comissão uruguaia e acompanhar de perto a evolução do meia. A intenção é clara: monitorar o processo, ter informações completas e tentar evitar que o clube seja surpreendido quando Arrascaeta voltar. Mas mesmo com esse acompanhamento, a relação ficou estremecida. Do lado do Uruguai, a situação também é delicada. A seleção estreia na Copa sem poder contar com Arrascaeta. O jogador corre contra o tempo e a previsão inicial citada pela reportagem é que ele possa ter chance de atuar apenas na terceira rodada contra a Espanha. Ou seja, o Uruguai não perde apenas um nome de elenco. Perde um jogador capaz de organizar o meio-campo, acelerar a bola e decidir em lances de qualidade. E para Bielsa, o caso aumenta ainda mais a pressão. Marcelo Bielsa é um treinador respeitado, estudado e admirado por muitos. Ao mesmo tempo, ele sempre foi associado a métodos muito exigentes, intensidade alta e cobranças fortes. Em alguns clubes e seleções, isso virou combustível para grandes campanhas. Em outros momentos, virou desgaste, crítica e problema de relacionamento. Na própria reportagem, o G lembra que Bielsa também foi ligado a polêmicas envolvendo outros jogadores. O irmão de Ronald Araújo criticou o trabalho da comissão técnica uruguaia após uma lesão do defensor, em uma fala dura contra o treinador. Quando uma crítica vem de fora, pode ser vista como ruído. Quando várias críticas começam a aparecer, vira ambiente. E ambiente pesa muito em Copa do Mundo. O Uruguai entra em campo precisando competir em alto nível, mas com uma sombra nos bastidores. Arrascaeta lesionado. Flamengo irritado. Bielsa pressionado. Jogadores importantes em recuperação.
e uma cobrança natural sobre uma seleção que tem tradição, camisa pesada e expectativa. Para o Flamengo, o caso também pode virar um alerta para futuras convocações. Clubes brasileiros vivem uma relação complicada com datas FIFA, seleções e torneios internacionais. Quando um atleta volta machucado, o prejuízo esportivo fica no clube. E quando esse atleta é um dos mais caros e decisivos do elenco, a insatisfação cresce ainda mais. A pergunta que fica é: o Flamengo vai apenas acompanhar a recuperação ou essa tensão pode virar uma cobrança mais forte nos bastidores? Por enquanto, o clube observa com cuidado. A prioridade é que Arrascaeta se recupere bem, mas a irritação já está pública, e isso muda tudo. Quando um presidente fala abertamente que o combinado não foi cumprido, o assunto deixa de ser apenas médico e passa a ser institucional. E o torcedor do Flamengo tem motivos para se preocupar, porque Arrascaeta já teve problemas físicos em outros momentos, porque o calendário é apertado, porque o Flamengo precisa de elenco inteiro para brigar por títulos, e porque qualquer recaída pode transformar uma lesão de Copa em um problema para o segundo semestre inteiro. Ao mesmo tempo, o torcedor uruguaio também acompanha com ansiedade. Ver Arrascaeta fora da estreia já é um golpe. Imaginar que ele só possa voltar na terceira rodada deixa a seleção com menos opções criativas justamente em uma Copa curta, em que cada ponto pode decidir classificação. Essa é a parte cruel do futebol de seleções. O tempo é pequeno. Não existe muita margem para recuperar, testar e esperar. Ou o jogador fica pronto rapidamente ou a Copa passa. E no meio de tudo isso está Arrascaeta, que não precisa provar mais nada para o futebol sul-americano, mas agora vive uma corrida física e emocional. Ele quer jogar a Copa. O Uruguai quer contar com ele. O Flamengo quer protegê-lo. E Bielsa precisa lidar com a pressão de todos os lados. O caso ainda pode render novos capítulos. Se Arrascaeta voltar bem e jogar a Copa, a tensão pode diminuir. Se ele tiver nova recaída ou retornar ao Flamengo sem condições, a cobrança pode aumentar muito. E se o Uruguai tiver dificuldade dentro de campo sem ele, a decisão sobre o tratamento será ainda mais questionada. No fundo, essa história mostra como o futebol moderno é cheio de conflitos invisíveis. Para o torcedor, parece simples: o jogador foi convocado, treinou, se machucou e agora precisa recuperar. Mas por trás disso existe carga de treino, cronograma médico, pressão de competição, interesse de clube, interesse de seleção, carreira do atleta e milhões de reais envolvidos. E quando dá errado, todos procuram responsabilidade. Neste caso, o Flamengo aponta para Bielsa. Agora resta saber como Arrascaeta vai responder fisicamente, como o Uruguai vai lidar com a ausência e como o Flamengo vai administrar essa situação até o retorno do jogador. Uma coisa é certa: essa lesão virou muito mais do que uma notícia médica. Virou crise de bastidor, virou debate sobre gestão de atletas e virou mais um capítulo quente envolvendo Flamengo, seleção uruguaia e Marcelo Bielsa. E para o torcedor, fica a pergunta: o Flamengo está certo em cobrar Bielsa publicamente ou isso faz parte do risco de liberar jogador para a seleção? Comenta aqui embaixo a sua opinião e se inscreve no canal, porque a Copa e os bastidores do futebol ainda prometem muita história forte nos próximos dias.